Ele nega a existência do comunismo, ele nega que haja comunistas no Brasil, mas ele tem um amigo desde 2005, como ele próprio descreveu em um documentário desse ano sobre o 8 de janeiro, que diz ser comunista, Flávio Dino. Imediatamente eu liguei para o ministro Flávio Dino. O ministro Flávio Dino já é meu amigo há muito tempo, desde 2005. Mas o senhor é comunista? O senhor se declara comunista? E o que é ser um comunista no ano da graça de 2019? Eu sou comunista, graças a Deus. Acho que essa já é uma resposta para ti. Além do próprio Flávio Dino admitir que é comunista, Lula disse emocionado que tinha colocado pela primeira vez na história um ministro comunista na Suprema Corte. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista. Aliás, o próprio Lula disse não se importar de ser chamado de comunista. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Então, como Moraes pode dizer que não há comunistas no Brasil? Bom, vamos adiante no discurso, porque os absurdos não param por aqui. Moraes explicou ao longo da sua fala quais seriam os 3 pilares supostamente atacados. O primeiro deles é a imprensa. Captando a confiança de inúmeros milhões de usuários, aí se realizou o primeiro ataque a um dos pilares da democracia, que é a imprensa livre, a mídia, a liberdade de imprensa, a confiabilidade da imprensa. Não há democracia, pelo menos na forma que nós conhecemos as democracias ocidentais, não há democracia sem liberdade de imprensa, sem uma imprensa forte, sem uma imprensa consciente, sem uma imprensa responsável. E passou a se atacar a mídia tradicional pelas redes sociais. Tal emissora é vendida, tal jornal é comunista, tal não sei o quê. E começou a atacar a credibilidade da mídia. Muito irônico ver essa argumentação sendo usada por alguém que ajudou a censurar e recentemente a multar a Jovem Pan, por exemplo. Mas não multa e nem censura a Globo por suas mentiras. Isso sem falar naqueles veículos abertamente militantes de esquerda, como o Brasil 247, que costuma publicar matérias com tantas mentiras que eles mesmos apagam um pouco tempo depois. Indo adiante, o segundo pilar é a eleição. Esse populismo extremista conseguiu isso, partiu para o ataque o segundo grande pilar das democracias ocidentais, que são as eleições livres, periódicas, com voto secreto, ou seja, a forma instrumental de garantir a democracia. Engraçado é que ele usa esse argumento, mas não fala nada sobre Flávio Dino, por exemplo, que é seu amigo desde 2005, como ele mesmo revelou, e que em meados de 2012 e 2013 falava abertamente sobre manipulações nos equipamentos usados para as votações. Nesse período eles já eram amigos, mas sobre ele, Moraes não fala nada. E agora, o terceiro pilar, o poder judiciário. Aí se ataca o terceiro pilar das democracias ocidentais, que é o poder judiciário ou órgão judiciário, dependendo dos países. É o judiciário, o ramo de governo é judiciário, a independência do judiciário. Independência essa, principalmente em relação a cortes constitucionais. Nesse caso não precisa nem comentar, não é mesmo? Ele está defendendo a si mesmo, diretamente. Agora, no próximo trecho que eu separei é que está a fala em que Moraes mais se entregou. Preste bem atenção. Vejam que em nenhum lugar do mundo, nem os ditadores que conseguiram com esse método atingir o poder, eles são contra a democracia. Você não vê nenhum ditador ser contra a democracia. Ele foi obrigado a assumir o poder para garantir a democracia. É porque o outro grupo não queria a democracia. Então, ele foi obrigado, vai se sacrificar, ficar 10, 15, 20 anos no poder, até conseguir estabelecer limites democráticos. Eu concordo plenamente com o que disse Alexandre de Moraes. Eu só acho que ele esqueceu que nós, cidadãos brasileiros, cansamos de ver cenas como essas. Nós não podemos tolerar ataques
a democracia. Nós temos que ficar alertas e fortalecer a democracia. Repito, não só em defesa, mas principalmente em defesa da democracia e do Estado de Direito. Vamos garantir a democracia no Brasil. E o Supremo Tribunal Federal vem demonstrando que cumpre o seu papel de defensor da democracia. Obrigado e viva a democracia. Só que sozinho não tem como, né? É preciso ter apoio. Em apenas 8 meses, recolocamos o Brasil no rumo da democracia. E por sinal, nesse mesmo discurso, ele deu um exemplo claríssimo de como se pode agir ditatorialmente em nome da defesa da democracia. São empresas que dentro do capitalismo querem lucrar. Não há nenhum problema em relação a isso. Nenhum. Mas tem que ser regulamentadas. Eu repito sempre também, para mim bastaria um artigo da lei ou uma interpretação que o Supremo Tribunal Federal, brevemente, ao julgar o artigo 19, deve dar.